Existe uma teoria sobre a evolução da espécie humana que diz que fomos os únicos hominídeos que sobreviveram ao chamado funil genético. De onde vem essa história? Bem, hoje em dia temos a possibilidade de sequenciar e medir o DNA de qualquer ser vivo. Uma coisa que os cientistas perceberam é que havia mais diversidade de DNA entre um grupo de chimpanzés na África, apenas um grupo com cerca de 50 indivíduos, do que entre os 7 bilhões de seres humanos no planeta. Nós somos muito mais homogêneos geneticamente do que qualquer outro primata. Adicionalmente, o estudo da evolução humana mostra que, até algum tempo atrás, havia diversas espécies de hominídeos. Nós não éramos os únicos macacos pelados que andam em 2 pernas no planeta. Havia várias outras espécies, neandertais, denisovanos, australopitecos e por aí vai. No entanto, hoje só existimos nós. Uma das grandes explicações possíveis para isso é que há coisa de 70 mil anos atrás houve uma grande catástrofe natural. Alguns a identificam como a erupção do que é hoje o Lago Toba, na Indonésia. Na época, era um enorme vulcão que teria explodido e imposto condições terríveis ao mundo, causando várias extinções, inclusive de vários outros hominídeos. Mesmo nós quase fomos extintos nessa ocasião. Sobraram apenas poucos milhares, 2.000, alguns dizem, outros dizem 10 mil seres humanos apenas. Esse pequeno grupo se tornou ascendente de todos os demais humanos vivos hoje. Mas daí surge uma questão fundamental. Por que nós sobrevivemos e os outros hominídeos não? Veja, todas as espécies de hominídeos eram bem similares, mesmo porte, bípedes, usavam ferramentas, não tinham pelos na maior parte do corpo, alguns tinham até mais massa cerebral do que nós. O que diferenciou o Homo sapiens sapiens de, digamos, os neandertais ou denisovanos? Existe um documentário muito interessante sobre isso na BBC, que aponta que existem indícios de que seres humanos, ao contrário das outras espécies de hominídeos, faziam trocas entre si. Haviam pedras lascadas de pedreiras muito distantes em outros lugares que eram habitados por outros seres humanos. No momento de crise, a capacidade de troca, o comércio, pode ter sido o que salvou os humanos. Comércio não é algo simples. Para ser praticado com frequência, requer linguagem, requer pensamento simbólico, requer a teoria da mente. Falamos sobre a teoria da mente no vídeo Como Resolver a Questão da Maioridade. No final, só existimos porque fomos capazes de criar uma economia. Muito antes de haver dinheiro, muito antes de haver governo, trocas voluntárias já existiam e foram essenciais para que existíssemos hoje. Por que ter uma economia é algo bom? Por que fez tanta diferença? Por que ainda existem pessoas que acham que trocas voluntárias são algo ruim hoje em dia? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Afinal, o que é economia? Importante notar que esse não é um vídeo didático. Se você quer a definição formal, padrão MEC, como definido nas universidades federais brasileiras, ou conforme seu professor de economia usa, faça uma busca diferente no Google. O foco desse vídeo é a economia como vista pela escola austríaca e pelos libertários e anarcocapitalistas. Economia não é o mesmo que mercado. Seres humanos foram capazes de, há muito tempo atrás, usando comunicação e simbolismo, criar o mercado. Sim, há inúmeros indícios de que seres humanos, antes de dominarem o fogo, antes de inventarem a roda, de inventar a escrita, já possuíam um mercado de trocas bem desenvolvido e até relativamente globalizado. Talvez essa tenha sido a grande diferença entre nós e outros hominídeos, que também nos diferencia de várias outras espécies, mesmo espécies coletivas como formigas e abelhas. O mercado, a capacidade de realizar trocas voluntárias, é o que fez e ainda faz toda a diferença. A economia, por outro lado, é o estudo de como as pessoas se organizam para produzir e consumir os bens escassos em uma sociedade. O mercado é apenas uma das formas como as pessoas podem fazer isso. O fato é que existem recursos escassos na natureza. As pessoas precisam de determinados recursos para se manterem vivas e gostariam de ter mais de alguns recursos porque isso torna suas vidas
vidas melhores. Seres humanos e outros animais também sempre viveram às voltas com recursos escassos, desde a época das cavernas, comida, ferramenta, habitação, sexo. Tudo isso são recursos escassos. Existem várias formas de se obter esses recursos, produzi-los, obter por doação ou, por exemplo, obter os mesmos usando violência. De fato, a maior parte dos animais usa essa estratégia. Compete violentamente uns contra os outros por esses recursos. Mas nem todos os animais fazem isso. Primeiro, existem animais que criam regras de convivência pacífica por demarcação de território. Por exemplo, lobos fazem isso, marcam com urina o seu território, praticamente uma propriedade privada com o intuito de evitar conflitos. E isso é aceito pelos demais lobos exatamente porque isso evita conflitos. Outros animais vão além, como formigas ou abelhas, que têm sociedades complexas, até com divisão de trabalho. Mas, sem dúvida alguma, os humanos foram vários passos além disso. Ao usarem comunicação, acordos, contratos, valores simbólicos, dinheiro e diversos outros elementos, criaram formas totalmente inéditas para lidar com esse problema fundamental. Existem recursos cuja quantidade disponível não é suficiente para atender à vontade de todas as pessoas que querem tais recursos. É necessária, portanto, uma forma de coordenar o uso de tais recursos escassos, ou então de definir alternativas para que a sociedade funcione de forma adequada e pacífica. Esse assunto sobre como o dinheiro e sociedades definem a alocação de recursos já foi tratado por filósofos desde a antiguidade. Sempre houve curiosidade sobre comércio, dinheiro, como essas coisas funcionam, mas ainda era tudo considerado parte da filosofia. A economia, como a conhecemos hoje, como um ramo à parte do conhecimento humano, é bem mais recente. Apenas no século XVIII o assunto passou a ser tratado de uma forma científica própria, buscando postular hipóteses e comprovar ou não a sua validade. Dentre esses estudiosos estava um acadêmico escocês de filosofia que escreveu uma obra conhecida como A Origem da Economia Moderna. O livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, ainda é considerado o precursor de muitos dos conceitos econômicos que são usados ainda hoje, como por exemplo a oferta e demanda e vários outros. É importante notar, porém, que Adam Smith acreditava na teoria do valor absoluto, um claro erro que levaria a aberrações como o comunismo do Marx. Então, mesmo o conceito de oferta e demanda dele, a mão invisível dele, não são exatamente os mesmos conceitos que temos hoje. Falei sobre isso no vídeo Mais-Valia Existe? A ideia central das teorias do Adam Smith era que os seres humanos são indivíduos dotados de vontades próprias e buscam sempre realizar o próprio bem. Trabalham, fazem comércio, sempre com o objetivo de melhorar a sua própria vida. Porém, ao fazerem isso, acabam gerando o bem para toda a sociedade, posto que o trabalho feito, o comércio realizado, beneficiou também outras pessoas. Essa é a mão invisível do mercado. Adam Smith reconheceu que a oferta e a demanda geravam um efeito de estabilidade, que fazia com que o mercado tendesse sempre ao equilíbrio. Se há muita oferta de algo e pouca demanda, o preço cai. Mas ao cair o preço, mais gente vai demandar aquele produto. E o preço baixo também garante que algumas das pessoas que produzem aquele produto vão parar de produzi-lo. No final das contas, isso tende a subir o preço e, portanto, equilibrar o valor desse produto. Repare que essa regra, já descrita por Adam Smith e posteriormente melhor desenvolvida por outros economistas como David Ricardo, foi o que gerou o que conhecemos hoje como a curva da oferta e da demanda. Esse é um exemplo de conceito da economia do tipo ser. Sim, a economia, como filha da filosofia, também possui a dualidade de normas ser e dever ser. A mesma coisa que temos em filosofia. Alguns conceitos da economia simplesmente são. É algo tão absoluto quanto a lei da gravidade. Mas existem conceitos do tipo dever ser também na economia. Lembra que definimos a economia como um estudo da forma como as pessoas produzem e distribuem recursos escassos? Pois é, como você acha que tais recursos devem ser distribuídos? Alguns vão dizer que se deve distribuí-los de forma igualitária, outros podem dizer que deve ser distribuídos de forma meritocrática, outros podem achar que se deve distribuir tais recursos conforme quem
mais precise deles. Mas esse tipo de colocação é claramente um dever ser. Não é uma verdade absoluta, mas ao contrário é uma valoração, algo que uma ou mais pessoas acham desejável. Isso significa que a economia também tem a guilhotina de Hume e tudo mais. Se quer entender mais sobre a guilhotina de Hume, veja o vídeo A Guilhotina de Hume cai na guilhotina de Hume. Aliás, curiosidade histórica, Adam Smith e David Hume eram amigos. Lógico, da mesma forma que a filosofia, a economia tem uma série de correntes, visões diferentes e foco. Por exemplo, uma das principais distinções que se faz é entre a microeconomia e a macroeconomia. É preciso tomar cuidado porque esses termos parecem significar algo que não significam. Geralmente usamos macro para designar coisas grandes e micro para designar coisas pequenas. A diferença não é o tamanho, é o enfoque. Ambas entendem que a economia é uma coisa única, apenas buscam entender essa mesma coisa a partir de perspectivas diferentes. A microeconomia parte das ações dos indivíduos, do estudo de como as pessoas interagem no mercado ou outras situações para produzir bens e serviços, consumir esses bens e serviços, para ir derivando normas e hipóteses até buscar entender toda a economia dessa forma. Coisas como a curva da oferta e da demanda são tipicamente produtos da microeconomia, embora existam para qualquer economia, de qualquer tamanho, em qualquer lugar. A macroeconomia, por outro lado, parte do estudo de indicadores globais para tentar compreender o funcionamento da economia como um todo. Os conceitos mais comuns de macroeconomia são PIB, inflação, taxa de desemprego e outras coisas que permitem entender como a economia opera olhando de fora, olhando de cima dela. De novo, a ideia é sair desses indicadores globais para chegar no entendimento de toda a economia. Também existem diversas escolas de pensamento econômico. A escola de Frankfurt, por exemplo, onde pessoas com alto grau de deficiência mental ainda babam, enfiam sorvete na orelha e estudam desdobramentos das teorias do Marx. Veja, nem eles mesmos conseguem salvar a base teórica do Marx. Esse grau de retardo mental só o pessoal do PT e do PCdoB possui. Mas ainda acham algumas coisas que é possível derivar a partir das teorias do Marx, evidentemente sem qualquer validade. Como expliquei no meu vídeo, mais-valia existe, o grande problema do Marx é que toda a teoria dele é baseada na ideia errada do valor absoluto, que ele derivou como tal valor trabalho. Outra escola é a escola keynesiana. É um grupo de economistas que sofrem de síndrome de Estocolmo, gostam de um governo dominador, tipo versão de 50 tons de cinza, só que com pessoas velhas e burras. Como o nome deixa claro, seguem o mais patético economista da história, o Keynes. Isso porque Marx não era economista. Se Marx fosse economista, Keynes seria o segundo economista mais patético da história. Basicamente, o retardado do Keynes tinha várias ideias toscas acerca de como o mercado é imperfeito, e isso gerava problemas monetários e que a solução para isso era o governo imprimir e injetar dinheiro na economia. Todas as vezes que os planos de Keynes foram tentados, deram merda. Tipo Marx. Implementaram os planos de Keynes na crise de 29. E o que aconteceu? A crise durou 15 anos para acabar, devido justamente às besteiras ditas pelo Keynes. Não tivessem feito nada, teria acabado mais rápido essa crise, como acabaram mais rápido todas as crises que vieram antes dela. Falei sobre essas teorias furadas do Keynes no vídeo Quem Causou a Crise de 29. As aplicações mais recentes das teorias do Keynes aqui no Brasil foram com o Guido Mantega, que destruiu a nossa economia por toda uma década. Só síndrome de Estocolmo ou sadomasoquismo explica por que algumas pessoas de mente mais frágil ainda levam Keynes a sério. Mas não são todos os economistas que têm problemas mentais e taras sexuais mal explicadas. Existem alguns relativamente sãos, embora ainda tenham problemas com o pai ausente. Conheça a Escola de Chicago. Um dos grandes nomes dessa escola é o economista Milton Friedman. Milton Friedman sempre advogou pelo Estado mínimo. Ele entende que a única forma da sociedade se desenvolver é com um livre mercado desregulado. Ninguém espera que o livre mercado seja absolutamente perfeito, mas decorre da lógica pura que é a melhor opção do que um governo regulamentando algo para o qual não tem todas as informações. Infelizmente, a carência paterna desses economistas
economista os faz acreditar que algum Estado ainda é necessário, por motivos bem de carência paternal, só pode ser. Os caras são inteligentes o suficiente para perceber que governo é um mal para a economia. Por que seria um bem para qualquer outro aspecto da vida em sociedade? Mas não estamos aqui para falar de economia de retardados mentais jogando bosta uns nos outros, nem de economistas com taras sexuais, nem mesmo de economistas quase normais com carência paternal. Estamos aqui para falar de economia de verdade. Não seria necessário nenhum adjetivo adicional, mas apenas para avisar, os outros meio-economistas costumam chamar a economia de verdade de escola austríaca. A economia de verdade ganhou o nome de escola austríaca porque boa parte dos primeiros economistas sem problemas mentais e carências paternais eram austríacos. Karl Menger foi o primeiro marginalista. Também é considerado o primeiro economista da escola austríaca. Marginalista era o nome dado ao economista que não acreditava no valor absoluto das coisas. As coisas têm apenas um valor relativo e subjetivo, uma utilidade marginal. Ou seja, o valor de algo é sempre dado por alguém devido à comparação com o valor marginalmente melhor das outras alternativas que aquela pessoa possui. Não há valor absoluto das coisas. Isso é meio que óbvio hoje, certo? Não importa quanto valor você dê, outras pessoas podem não dar o mesmo valor que você para determinada coisa. Não existe valor absoluto para nada. Hoje em dia, ninguém mais chama economistas de marginalistas porque todo mundo concorda com isso. Todos os economistas hoje em dia são marginalistas e por isso não se usa mais o nome. O chato disso só é que teve um cara que baseou toda a teoria dele no valor absoluto das coisas. Pois é, quando Karl Marx escreveu O Capital, Karl Menger já havia publicado a sua teoria do valor marginal, que destrói qualquer possibilidade de haver um valor absoluto das coisas. Marx não conhecia esse paper ou preferiu ignorá-lo. Esse descuido acabou matando milhões de pessoas em regiões que embarcaram nas ideias que, quando foram publicadas, já se sabia que não havia possibilidade de estarem corretas. Foram inúmeras tentativas fracassadas de implementar tais ideias furadas. Milhões de pessoas morreram por uma ideia que já se sabia ser errada quando ela foi publicada. Eugene von Bauweg é outro economista marginalista austríaco, ou seja, nascido na Áustria. Ele mostrou, com base nos trabalhos de Karl Menger, que não havia possibilidade das ideias de Karl Marx terem qualquer fundamento. Ele refutou um a um todos os pontos do Marx. Como uma ideologia tão furada consegue ter tanta relevância ainda hoje? Eu explico, não é questão de lógica, é o sentimento da inveja. Veja o vídeo Meritocracia Existe? O terceiro economista austríaco foi Ludwig von Mises, usando austríaco aqui ainda como designação de local de nascimento, tá? Mises nasceu no que hoje é a Ucrânia, mas era então parte do Império Austro-Húngaro, portanto sua nacionalidade era austríaca. Ele foi quem efetivamente criou a nova escola de economia, diferenciando essa de todas as outras correntes e a tornando o que é hoje, a única forma de efetivamente entender a economia. A grande contribuição do Mises foi a definição de parâmetros bastante claros para estudar a economia, todo um framework para isso chamado de praxeologia. Isso foi o que inaugurou a escola austríaca de economia. Hoje, chamam economistas que seguem tais princípios de adeptos da escola austríaca, ou de economistas austríacos, mesmo que não tenham nascido na Áustria. Agora, é importante notar que depois que a escola austríaca foi definida, perceberam que, mesmo antes de Karl Menger, haviam outros estudiosos que tinham ideias similares. Hoje se traça a origem da escola austríaca desde São Tomás de Aquino, no século V. As ideias são muito antigas, mas é importante notar que só ganharam força e relevância com os três economistas austríacos que citamos, particularmente com Mises. E qual é a ideia central do Mises? Ele parte lá daquela ideia original do Adam Smith de que o principal elemento da economia é o estudo da ação humana. Seres humanos agem buscando melhorar a sua condição de vida, agindo de forma individualista. Porém, essas ações, devido à mão invisível do mercado, acabam por tornar a vida de todos melhor. De que forma tal estudo pode ser feito de forma isenta? Como podemos ter um arcabouço claro de como tal mecanismo funciona? Porque você já deve ter reparado aqui,
humanos estudando relações entre humanos estão sujeitos à tendência de valoração pessoal. Pessoas têm ideologia, têm suas próprias ideias pré-concebidas acerca de moral e principalmente da visão política ou ideológica. Como evitar que tais tendências levem a estudos falhos ou tendenciosos? Com esses questionamentos em mente, Mises criou toda uma nova ciência chamada praxeologia. Ela se destaca da economia tradicional como campo de estudo global e foca especificamente na ação humana. Praxeologia é o estudo lógico da ação humana. Não existem seres humanos perfeitamente isentos, então é besteira usar estatísticas, números e indicadores diversos para testar cientificamente as hipóteses propostas em economia. Já falamos sobre o método científico em algumas situações, por exemplo, no vídeo Mas e a Suécia? O método científico é uma das invenções mais brilhantes da humanidade. Como podemos ter certeza de que a lei da gravidade existe? Existem diversas experiências que você pode fazer dentro dos parâmetros de isenção adequados e vai obter o exato mesmo resultado previsto pela lei. Como sabemos que vacinas funcionam, você pode fazer experiências com populações humanas, testes duplamente cegos e vai obter os resultados consistentemente similares. Mas a aplicação do método científico na área de humanas é simplesmente impossível. Não existem experiências reproduzíveis possíveis em história, direito, economia ou qualquer área de humanas. Alguém pode tecer uma hipótese econômica, digamos que emitir mais dinheiro é algo bom, como de forma simplificada foi o que o Keynes disse. Como podemos testar tal hipótese? Precisaríamos de um grande número de países similares que receberam tal incentivo, contrastando com um igual número de países que não receberam tal incentivo. Mantidas todas as demais condições econômicas idênticas, isso deveria se mostrar através de covariância. Mas ora, isso não existe. Não há como criar 100 Brasis, em 50 deles fazer tal medida, nos outros 50 não fazer tal ação e verificar a covariância na prática. Pegar países diferentes, épocas diferentes, te sujeita a resultados imprecisos, porque outras variáveis econômicas são diferentes. Por mais que se tome cuidado de considerar tais outras variáveis no tratamento estatístico dos dados, é impossível que o pesquisador conheça todas elas. Fatalmente haverá alguma subjetividade no estudo. Outro pesquisador fazendo a exata mesma medição pode chegar a valores diferentes. Um pesquisador de economia pode estudar a situação, pode definir uma hipótese, mas não tem como testar de forma repetível e isenta se a sua hipótese é verdadeira ou falsa. O que se faz nesses casos é usar covariância estatística, tentar neutralizar outras causas e garantir que determinada hipótese tem covariância positiva ou não, dessa forma provando ou desprovando tal hipótese. Mas isso não é uma forma absoluta de testar hipótese. Covariância não implica em causalidade. Ao contrário das leis físicas e da microbiologia, não dá para reproduzir a experiência. Ademais, a influência de fatores externos, a ideologia do pesquisador, a qualidade dos dados obtidos, diversos outros fatores podem ser muito significativos no caso. A possibilidade de estatísticas maceteadas ou alguns dados convenientemente ignorados é grande. Isso gera um fato importante. Não existe maneira de usar o método científico de forma isenta em ciências sociais, inclusive na economia. Isso não quer dizer que tais estudos não sirvam para nada, longe disso. Covariância é sim uma ferramenta importante. Reconheço que muitas hipóteses testadas são significativas, apenas indica que tais resultados precisam ser observados com ceticismo. Enquanto é claramente uma besteira alguém dizer que gravidade não existe, ou que vacinas não funcionam, é perfeitamente razoável contestar modelos econômicos, ortodoxos ou heterodoxos correntes. Se o teste de hipótese é algo inválido em economia, Mises se virou para outra forma conhecida de se estudar algo, a lógica dedutiva. A matemática ou lógica não segue o método científico também. Ninguém acha que 2 mais 2 é igual a 4 porque alguém foi lá, fez vários testes de hipóteses, fez vários experimentos, mediu os resultados e chegou a essa conclusão.
conclusão. Não, o método é diferente, parte-se da lógica dedutiva pura. Esse é o caminho da praxeologia. Sim, praxeologia não é ciência. Nenhuma ciência da área social é de fato ciência. A praxeologia é algo maior que isso, é baseado na lógica pura a priorística. É a única forma consistente e isenta de estudar economia e outras ciências sociais também. Lógico, aqueles pesquisadores tendenciosos todos torcem o nariz. Algo lógico não pode ser valorado. Na praxeologia só existem normas do tipo ser. Não há o dever ser na praxeologia por sua natureza. Mas essa é a beleza da coisa. A praxeologia define um núcleo duro das normas. A organização social humana pode até incluir outras normas de dever ser. Ou seja, pode-se sim colocar valores além desse núcleo duro, mas é besteira querer discutir esse núcleo duro que pode ser derivado logicamente. Querer alterar as regras praxeológicas básicas é o mesmo que querer fazer coisas flutuarem no ar sem energia. As regras básicas praxeológicas são leis absolutas, tais como a lei da gravidade. Não há como valorar a gravidade. Ah, mas seria bom para a nossa sociedade se a gravidade fosse um pouco menor. Vamos fazer uma lei para diminuir a gravidade em 1/4. Não funciona, da mesma forma que não funciona congelamento de preços, comunismo e outras besteiras. Elas vão contra o núcleo duro das leis praxeológicas. Como começa o estudo da praxeologia? Bem, começa com uma constatação inegável. Uma constatação inegável é quando qualquer tentativa de desprovar aquela afirmação, por lógica, prova essa afirmação. Por exemplo, Mises afirma uma verdade inegável que é: a ação humana é um comportamento com propósito. Você pode dizer que não, pode negar essa afirmação, mas estará realizando uma ação humana para isso, com um propósito, correto? Então, por pura lógica, tal afirmação é necessariamente sempre verdadeira. Parece muito com a ética argumentativa, não é mesmo? Veja o vídeo O que é a ética argumentativa sobre isso. A partir dessa única verdade inegável, Mises deriva diversos conceitos, propriedades e normas que são a verdadeira base da economia. Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos em que vamos explorar os diversos conceitos da economia. Todos esses conceitos, propriedades e normas serão explorados nos próximos vídeos. Importante entender que a grande contribuição da economia enquanto ciência foi dar origem à praxeologia. Alguns podem alegar que a praxeologia não é a teoria mais aceita na academia, que a academia rejeita a escola austríaca. Para esses, eu deixo uma história simples. Houve uma época em que a química desbancou a alquimia. A alquimia era o pensamento mainstream, afinal prometia ouro. Tal como a economia de algumas escolas promete resolver o problema da desigualdade. A química, coitada, era só uma curiosidade, porque não prometia tanto quanto a alquimia. No final, descobriu-se, após muitos séculos, que as promessas da alquimia eram vãs. Hoje a química brilha. Da mesma forma, a astronomia, que se propõe apenas a definir o ser, não busca definir o dever ser, desbancou a astrologia, que durante muito tempo era muito mais importante para o ser humano, porque viam como algo que definia justamente o dever ser. O ser humano tem uma ânsia de controle, tem um desejo natural de mudar coisas que muitas vezes, no final das contas, ele não pode mudar. A história da economia e da praxeologia está no começo, mas a lógica é invencível. Economia de verdade, o real estudo de como os seres humanos criam e distribuem recursos escassos, é a praxeologia. Isso é a economia real e é o que vamos focar aqui na nossa série. O resto todo é propaganda política disfarçada de ciência. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.